tema dessa palavra hoje é Jesus, o pão da vida. Jesus, o pão da vida. Aleluia. Tem dia que nós preparamos uma mensagem, um sermão, escrevemos, e a gente fica na dependência do Espírito Santo para ministrar aos nossos corações. E hoje eu estou desse jeito, estou na dependência do Espírito Santo. Todos os dias que nós vamos ministrar, nós estamos na dependência do Espírito Santo, mas hoje eu quero deixar fluir aqui a palavra em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai falar poderosamente aos nossos corações, amém? Quem crê nisso? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Verso 27. Trabalhai não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram: o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que enviou. Verso 33. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. E Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Quantos podem glorificar Jesus pela sua palavra? Aleluia. Hoje é dia de se alimentar. Hoje é dia de estarmos diante da mesa. Hoje é dia de sentarmos à mesa e alimentar a nossa alma do pão vivo que desceu dos céus. Hoje é a Santa Ceia do Senhor. E a ceia, ela é mais do que uma celebração, um culto solene. A ceia, ela é mais do que um culto especial. Nós estamos aqui para nos lembrar do que Cristo fez por nós. Amém, meus irmãos? Mas sobretudo, estamos aqui para nos alimentar. Mas nós não podemos comer e participar da mesa sem discernimento. Nós não podemos sentar à mesa sem a consciência, sem a compreensão, sem entender o que estamos fazendo aqui nessa noite. É por isso que Paulo diz que nós, quando nos apresentarmos diante do Senhor, nós precisamos nos apresentar a Ele com o nosso culto racional, culto com entendimento, clareza, revelação, conhecimento, entender o propósito pela qual nós saímos dos nossos lares para nos reunirmos aqui nesta noite como igreja. Nós precisamos entender nesta noite, meus irmãos, que precisamos de Jesus, que Jesus é suficiente para nós. Nós precisamos nesta noite nos alimentar do verdadeiro pão, não apenas de um Jesus conforme a nossa imagem e semelhança, não apenas de um Jesus baseado em nossa opinião pessoal. Nós precisamos ter clareza, entendimento real, verdadeiro e profundo de quem é Jesus. 1 Coríntios 11, 27, Paulo vai dizer: por isso aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo,
E assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir, quem come e bebe por religiosidade, quem participa por obrigação, quem come e bebe sem ter o entendimento, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Perceba aqui que Paulo está dizendo, está apontando para nós nessa noite a razão de muitos cristãos, e ele está dirigindo essa palavra a uma igreja, e essa palavra é aplicada a nós. Se não tivermos consciência, entendimento, clareza, revelação, compreensão do que é esse momento, se nós não entendermos, nós seremos vítimas, ou a consequência será fraco, doente e dormindo. É por isso que ao olhar hoje, existem muitas pessoas que estão fracas, que estão doentes, que estão frias. É por isso que tem muitas pessoas hoje que estão perdidas. Hoje nós olhamos ao nosso redor, nós vemos quantas pessoas sobrecarregadas, quantas pessoas sem esperança, quantas pessoas vivendo sem propósito de vida. Precisamos conhecer Jesus. Precisamos conhecer Jesus conforme a palavra, não a nossa própria imagem, não a nossa própria semelhança, não conforme ao que eu acho, mas precisamos conhecer Jesus conforme o que está declarado nas Escrituras. Quantos estão ouvindo essa palavra aqui? João 5,39, Jesus diz: examinai as Escrituras, porque elas testificam ao meu respeito, porque julgam ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O problema é que hoje, meus irmãos, nós estamos nos alimentando de tantas coisas. O problema é que hoje a nossa alma está enfoxicada. Eu ouvi essa expressão essa semana. O que é isso? Muita informação. Nós somos a geração da informação. Nós nos alimentamos de tantas coisas hoje. A rede social, ela tem os seus benefícios, mas ela também tem trazido grandes problemas para a nossa geração. Hoje nós somos uma geração desfocada, hoje nós somos uma geração ansiosa, hoje nós somos uma geração onde a vaidade, onde a inveja tem dominado as nossas vidas, porque nós nos alimentamos de tantas coisas. Hoje nós passamos no feed do Instagram, e você vai lá, e você ouve uma palavra ali, um recorte de 15 minutos, aquela palavra é uma palavra profunda, mas você passa tão rápido por ela, e você não se alimentou dela, você só passou por ela, e você não meditou, não mastigou, e aquela palavra passa, e daqui a pouco passou aquela palavra, você já olha outra imagem, já vê uma imagem de um alimento, uma comida que você gosta, e daqui a pouco você vai passando, é um vídeo de uma piada, você vai consumindo informações, e você não se aprofunda, nós não nos aprofundamos em nada, nós estamos nos tornando insensíveis, porque ao mesmo tempo que você está olhando ali um vídeo, de repente de uma criança que está lá na África passando fome, um caso sobre um cristão que está sendo perseguido, você passa por aquela imagem, e você não para ali, você não medita ali, você passou, e daqui a pouco você já está olhando um filme, daqui a pouco você já está olhando uma piada, daqui a pouco você já está olhando uma mensagem que um amigo te mandou. Nós estamos nos tornando uma geração sem aprofundamento, estamos nos alimentando, a nossa alma está alimentada de tantas coisas, estamos nos tornando obesos, não somos uma geração disciplinada, focada, nós não somos uma geração que se alimenta do pão vivo.
Nós nos alimentamos de política, nós nos alimentamos de séries, nós nos alimentamos de games, nós nos alimentamos de filmes, de redes sociais, nós estamos cheios de entretenimento, estamos intoxicados de informações, mas não há profundidade, cheios de tanta coisa, obesos na alma, alimentamos tanto a nossa carne, meus irmãos, alimentamos tanto o nosso ego, alimentamos tanto os nossos desejos, nossas cobiças, os nossos sonhos, os nossos sentimentos, nos alimentamos de tudo, menos do pão da vida. Preste atenção, por favor, no que eu vou dizer. Milagres, por mais preciosos que sejam, não podem gerar vida em você. Bênçãos, por mais preciosas que sejam, não pode alimentar a sua alma. Milagres, bênçãos, coisas relacionadas à igreja, à religião, até a obra, até o ministério não pode te alimentar. Por mais preciosos que sejam essas coisas, milagre não alimenta a alma. Sinais não alimentam a alma. Com certeza, muitos dos que estão aqui já vivenciaram vários milagres na sua vida. Vários. Com certeza você já deve ter experimentado de Deus providências. Mas perceba como até os milagres de Deus não podem satisfazer a sua alma. Porque você ainda está vazio, está insatisfeito, está procurando um sentido para a sua vida. Lembramos do que aconteceu com o povo de Israel. Quantos milagres eles presenciaram, quantos milagres eles viveram. A água da rocha, o mar se abrindo, Deus providenciou maná do céu, Deus sustentou o povo, mas mesmo assim eles ainda eram murmuradores, idólatras, porque milagre não alimenta. Por mais que essas coisas sejam importantes, por mais que você possa estar aqui hoje procurando uma bênção para a sua vida, e Deus é um Deus que abençoa, amém? Mas a bênção não pode alimentar você. Só o pão da vida pode alimentar a sua alma. Só o pão da vida pode alimentar a sua alma. E o que você está ouvindo aqui não é nada novo. Você sabe que trabalho não pode satisfazer você, que estudar, que passear, que a sua casa própria, que conquistar bens, essas coisas são importantes, necessárias para as nossas vidas, mas nada disso pode preencher a nossa alma. Nada disso pode completar o seu interior. A gente está careca de ouvir isso. E por que nós gastamos tanto da nossa vida? Por que nós gastamos tanto da nossa força para essas coisas? Paulo diz em 2 Coríntios 4,18: na medida que nós olhamos, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. O que traz vida eterna é o pão da vida. Jesus não é padeiro, Jesus é o pão, meus irmãos. João 6,47, ele diz: em verdade lhes digo, quem crê em mim, tem a vida eterna. Verso 48, eu sou o pão da vida, e este pão que desce do céu, para que todo aquele que comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Verso 53,
em verdade lhes digo, se vocês não comerem a carne do Filho e não beberem o sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue, tem vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai. Também, quem de mim se alimenta, viverá por mim. Presta atenção no que Jesus está falando aqui. Se nós olharmos a Bíblia, simplesmente ler a palavra, quem de mim se alimenta, viverá por mim. Quem de mim se alimenta, viverá por mim. Estamos aqui nesta noite para se alimentar do pão vivo, irmãos. Estamos aqui nesta noite para se alimentar daquilo que pode gerar vida eterna em nós. Eu não estou falando de viver 70 anos. Eu não estou falando de se aposentar com uma casinha na praia. Eu não estou falando de você se aposentar com uma graninha legal. Eu estou falando de viver eternamente. Eu estou falando de você desfrutar da vida eterna. E para desfrutar da vida eterna, Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Mas a gente quer acrescentar tantas coisas. Parece que Cristo não é mais suficiente para nós. Por isso que muitos vão para a igreja e estão desistindo. Porque ao ouvir esse discurso, ao ouvir essa palavra, parece muito simples. Mas o que acontece é que as pessoas querem o que Cristo pode oferecer, mas não querem o Cristo. O que acontece é que muitos hoje querem as bênçãos, mas não querem o problema é que hoje muitos querem os presentes, os dons, as dádivas, mas não querem a presença. Presentes não gera vida eterna, presença gera vida eterna. Bênçãos não gera vida eterna, mas o abençoador, ele pode te dar a vida eterna. É por isso que hoje tem muitos irmãos que estão fracos porque não estão se alimentando. É por isso que muitos hoje estão dormindo, estão num sono, embriagados com o espírito dessa época, estão sendo mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Por quê? Porque não estão se alimentando do pão vivo, não estão se alimentando de Jesus. É por isso que muitos estão abandonando Jesus hoje. Assim como aconteceu aqui nesse capítulo 6. Muitos abandonaram Jesus, deixaram Ele, por conta dessa palavra. E no verso 66, Jesus olha para os seus 12 discípulos e diz: e vocês, querem ir também? Pedro entendeu. Pedro compreendeu o que alimenta a alma dele. Então ele olhou para Jesus e disse: para onde iremos nós? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós somos uma geração sonolenta, fraca, doente, porque nós não estamos nos alimentando do pão vivo. Porque estamos querendo saciar nossa fome com as bênçãos. Queremos saciar nossa fome com o serviço, com os milagres. Queremos saciar o nosso interior com uma escala dentro da igreja. Escala dentro da igreja, irmãos, não vai saciar você. Serviço na rua não vai saciar você. O cargo ministerial não vai saciar você. Tocar um instrumento, por mais precioso que seja, não vai saciar você. Só quem sacia a alma é Jesus.
Quem está entendendo essa palavra aqui, irmãos? Cargo ministerial não alimenta ninguém. Tem gente que resume a vida espiritual dela em um cargo, num título dentro da igreja. Se arrancar o título, acabou a pessoa. Tem gente que resume a vida dela em um trabalho dentro da igreja, ou um trabalho, ou algo com um encargo que recebeu. Se arrancar aquilo, acabou a pessoa. Por quê? Porque não está se alimentando do pão vivo que desceu dos céus. Aleluia. Tem gente que, se Deus não operar um milagre, vai embora. Tem gente que só porque Deus não respondeu a oração que fez pedindo a bênção, foi embora. Por quê? Porque quer se alimentar da bênção. Bênção não alimenta ninguém, irmão. Milagre não alimenta ninguém. Milagres são consequências. Bens materiais não vai alimentar. Carro, casa, posses, nada disso alimenta. Se você buscar essas coisas, você vai voltar a ter fome de novo. Se você resumir a sua vida, o seu sonho de vida apenas nessas coisas, você vai conquistar. Eu não te dou meses para você ficar com fome de novo. Se a sua vida for baseada nas coisas terrenas, se esperarmos em Cristo apenas nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A igreja está ouvindo? Se colocarmos o sentido da nossa vida nessas coisas, nós voltaremos a ter fome, voltaremos a ter sede. Foi isso que Jesus falou para aquela mulher do poço. Se você beber dessa água, não dou algumas horas para você ter sede de novo. Sabe por quê? Porque Deus plantou dentro de nós o anseio pela eternidade. Se você colocar a sua vida nessas coisas, se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber, aleluia, da água que eu tenho para você, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Nós precisamos nos alimentar de coisas eternas. Nós precisamos olhar para as coisas de cima. Colossenses 3:2, pense nas coisas do alto e não nas coisas que estão na terra. Colossenses 3:16, que habite em vós ricamente a palavra de Deus. Mateus 6:25, Jesus disse: por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão se vestir. Não é a vida mais do que o alimento, não é o corpo mais do que as roupas. Observem as aves dos céus. Eu ganhei um passarinho essa semana, e ele está apaixonado por mim. Uma maritaca. A Sheila fez um pedido: como eu queria um papagaio. E ele foi voando e apareceu lá em casa. Eu falei: ô Sheila, pede dinheiro, né, meu? E ele está lá. Observe as aves dos céus. Observe, Jesus está falando: olha para a natureza, olhe para o entardecer, olhe para os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua riqueza, se vestiu dessa forma. Observe as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustentam. Será que vocês não valem mais do que as maritacas? Será que vocês não valem mais do que os passarinhos? O Senhor está dizendo para você nessa noite: se Ele alimenta um passarinho, aleluia, será que Ele não vai alimentar você, meu irmão? Será que Ele não vai suprir a sua necessidade?
Aleluia. Quem de vocês, por mais que se preocupe, quem de vocês, por mais que organizado seja na vida, é o que Jesus está dizendo. Quem de vocês, por mais que projete a sua vida, por mais que seja organizado, um bom administrador na sua vida, quem pode garantir, aleluia, quem pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Quem garante alguma coisa, irmão? Nós não temos garantia de nada. Estamos em ano de eleição, estamos em um ambiente de crise mundial, estamos em um ambiente de guerra, crise na Europa, estamos vivendo um clima de tensão política. Quem garante? Me dê garantia de alguma coisa. A única garantia que nós temos é confiar no Senhor. A única garantia que nós temos é confiar no Senhor. Quem de vocês, por mais que se preocupe, possa acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão se vestir? Essa palavra não é o pastor Júnior, é Jesus. Observe como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos ou o que nos vestiremos. Não se preocupe com as suas necessidades. Jesus está dizendo para nós aqui nessa noite, porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. Jesus está dizendo: crente descansa, crente confia, crente está em paz. Ímpio é que corre atrás da vida. É o ímpio. Nós não somos os ímpios, são os gentios que procuram viver tais coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. E a palavra é: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a sua integridade. Busquem o reino e a justiça, e todas essas coisas, essas necessidades, comer, beber, vestir, todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Aleluia! Nós precisamos nos alimentar das coisas eternas. Precisamos provar os prazeres do mundo vindouro, meus irmãos. Abraão viveu como peregrino, porque Abraão viu a cidade a qual Deus é o arquiteto e fundador. Abraão não fez casas, Abraão era peregrino, porque Abraão olhava para a eternidade. Moisés desistiu de toda a riqueza do Egito, deixou de ser filho da filha de Faraó, deixou uma posição. Moisés largou uma empresa, uma multinacional, largou um cargo poderoso em um país, porque Moisés entendeu, compreendeu. Moisés provou do pão da vida, Abraão provou do pão da vida. Nós precisamos nos aprofundar em conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Se não conhecermos a Deus e a sua vontade, nós não poderemos adorar a Deus de verdade, meus irmãos. Lembramos do que aprendemos aqui sobre adoração. Adoração é resposta à revelação de quem Deus é. Olha o que diz o Salmo 119, verso 7. Eu te darei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Só há adoração verdadeira se conhecermos de fato quem é Jesus. O profeta Oséias disse: o meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Oséias 4:6. Jesus disse em Mateus 22:39: errais por não conhecer
as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu lendo a Bíblia, eu percebo que todos os homens de Deus que tiveram uma experiência em se alimentar de coisas espirituais, todos eles ficavam maravilhados. Todos eles tiveram uma experiência profunda, afetaram radicalmente a vida deles. Saber os planos de Deus, seu propósito eterno, sua vontade é necessário para nós entendermos qual é o propósito de Deus na nossa vida. O Evangelho, ele é tão poderoso para salvar você, mas o Evangelho, ele não é somente sobre a salvação da condenação eterna, da ira de Deus. O Evangelho, ele dá sentido às nossas vidas. O Evangelho, ele nos faz entender o propósito da vida. Sabe qual é a maior tragédia da vida? A morte é uma tragédia, sim ou não? Morrer é uma tragédia, irmãos? Sim. Mas sabe o que é mais? Sabe o que é pior do que a morte? É viver sem saber o propósito da vida. Essa é a maior tragédia que tem. É alguém viver sem saber por que nasceu. É alguém viver como um hamster dentro de uma gaiola, correndo atrás do vento, sem saber sua origem, seu destino. Essa é a pior tragédia que tem. Quando eu vejo uma pessoa andando na rua, eu começo a observar pessoas andando e eu falo: será que essa pessoa sabe qual é o sentido da vida? Será que essa pessoa sabe por que Deus chamou? Sabe por que ela nasceu? Você sabe por que você nasceu? Você sabe qual é o sentido da sua vida? O propósito da sua vida? Se você não entender o propósito da sua vida, você vai desperdiçar a sua vida. Mas para entender o propósito da sua vida, você tem que olhar para a fonte. Você tem que se alimentar de Deus. Tem que conhecer o seu Criador. É como esse teclado aqui. Ele foi criado, desenvolvido. O que faz desse teclado ter sentido é o tocador. Que adianta eu comprar um lindo teclado e colocar ele como estante de livro? É uma tragédia, sim ou não? Que adianta um carro que foi fabricado para te transportar para lá e para cá, dentro da garagem, sendo usado como varal? Isso é uma tragédia. O que faz desse microfone ter propósito é ele funcionar, aumentar minha voz para você me ouvir. O que faz a sua vida ter propósito é você viver para a glória de Deus. O que dá sentido à sua vida é porque Deus te criou para Ele, para a glória dEle. E enquanto você não entender isso, sua vida não terá sentido. Enquanto você não compreender essa verdade que eu estou pregando aqui nessa noite, você vai continuar vazio, você vai continuar insatisfeito, você vai continuar buscando e não vai encontrar. Porque se você tomar dessas águas, você vai ter sede de novo. Se você se alimentar do pão da terra, você vai ter sede de novo. Mas se você se alimentar do pão vivo que desceu do céu, se você se alimentar da fonte da água da vida, você vai receber alimento para a sua vida eterna. Aleluia! Glória a Deus. Paulo, ele quando entendeu isso, ele escreveu a epístola aos Romanos. Paulo escreveu a carta que fala sobre o Evangelho. Ele escreveu essa carta e do capítulo 1 ao capítulo 11, ele fala sobre a doutrina da salvação, a justificação da fé. Ele fala sobre o poder do Evangelho, e ele vai escrevendo, e ele vai sendo revelado ali sobre os desígnios, sobre os propósitos de Deus. E depois que Paulo entende a Deus, entende a vontade de Deus, se alimenta, no capítulo 11, verso 33, ele se maravilha diante de Deus, ele se prostra diante de Deus, ele se aprofunda em adoração, e ele escreve uma canção dizendo: ó profundidade das riquezas,
e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quando você se alimentar do pão vivo que desceu do céu, você vai se maravilhar. Você vai encontrar pérola de grande valor. Você vai encontrar o sentido da sua vida. E você vai reagir, você vai adorar, você vai responder a Deus dizendo: oh, que Deus poderoso! Quanto amor, quanta graça, quanto poder, aleluia! Oh, profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, Senhor. Como inescrutáveis são os teus caminhos. Pois quem conhece a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que seja recompensado? Porque dele, por meio dele e para ele sejam todas as coisas. A ele a glória eternamente. Amém. É isso que eu estou falando, meus irmãos. É de se maravilhar diante de Deus, diante das riquezas, diante dos propósitos de Deus. Nós precisamos que os nossos olhos sejam abertos para enxergar o propósito de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos conhecer e se aprofundar em Jesus. Boa parte da igreja moderna não sabe de fato quem é Jesus. Enxergam Jesus hoje com óculos da religião. É chamado de cosmovisão. E querendo ou não, alguém colocou um óculos em você e você enxerga a vida com esse óculos. É o óculos da religião, com visões humanas, com achismo, com opiniões. Não sabem de fato quem é Jesus. Muita religiosidade, muito achismo, muita informação, muitos sofismas. O que é sofismas? São verdades, são falsas verdades, são verdades que estão cobertas de mentiras. E quantos estão firmando a sua vida em falsas verdades? Ouvi um jovem na internet que não tem nem temor a Deus, falando alguma coisa e já cede aquela doutrina humana. Ouve outra pessoa falando sobre algo e já entrega a sua vida àquele achismo. São sofismas. A igreja dos nossos dias, irmãos, não está se aprofundando no pão da vida. E o fato e o diagnóstico é que há muitos entre nós doentes, fracos e dormindo. Falsas verdades, falsas ideologias que aparentam ser verdades, e as pessoas estão colocando toda a sua vida, depositando o que ela pensa sobre Jesus naquilo que ela ouviu de alguém. Ela não foi na fonte, na palavra. Essas estruturas de pensamento falsas estão bloqueando a mente das pessoas. Elas não estão conseguindo enxergar a grandeza de Deus. Pode até experimentar milagre, mas vai se tornar incrédulo, vai continuar incrédulo, vai continuar frio. Hoje existe um espírito que está trabalhando para trazer cegueira espiritual e está afetando a compreensão da visão da igreja sobre quem é Cristo, sobre o Evangelho, sobre a vontade de Deus e sobre o plano de Deus, e que implica diretamente no propósito de Deus na sua vida. Jesus subiu até Cesareia de Filipe, em Mateus 16:13, e ele queria saber qual é o nível de compreensão dos seus discípulos. Chegou ali para conferir, e chegou diante dos discípulos e perguntou aos seus seguidores: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Essa foi a pergunta de Jesus. E esse título, Filho do Homem, é uma expressão declarada por Daniel, que aponta para o Messias. E Jesus estava então testando o nível de conhecimento dos seus discípulos.
quem as pessoas, os homens estão dizendo ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns estão dizendo que o Filho do Homem, o Messias, é João Batista. Outros estão dizendo que é Elias, que é Jeremias ou alguns dos profetas. E aí Jesus se volta para os discípulos e pergunta para eles, e vós? E vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Quem é Jesus para você, irmão? Para muitos Jesus é um curandeiro apenas. Só procura Jesus quando está enfermo. Para muitos Jesus é como um posto de gasolina. Só vem para se abastecer. Você só entra no posto para abastecer. Fica 6 dias vazio e vem domingo. Pastor, ora por mim porque eu estou vazio. Para muitos Jesus é apenas o gerente do banco. Só ora quando a vida financeira está apertada. Quando as coisas estão bem, some. Irmão, eu estou numa época que não dá mais para alisar, tá bom? Amém? Não dá mais para alisar. Ontem eu estava em casa tomando banho, o Espírito Santo falou comigo. O que vocês fizeram até agora trouxe vocês para cá. Agradeça. Tudo que vocês construíram como igreja, como família, como pai. Mas agora, para você prosseguir, você vai precisar aumentar o nível. Porque a luta, a pressão dos últimos dias será maior. Então não vai dar mais para estar alisando os crentes, amém, irmãos? Não vai dar mais para estar alisando, a gente vai ter que ser direto, pontual. Não dá mais para perder tempo. Nós vamos ter que falar realmente com clareza. Então tem muitas pessoas que só procuram Deus como gerente do banco. Só quando as coisas financeiras apertam e vem para a igreja. Oh meu Deus, preciso ir terça-feira na igreja lá. Tem muitos que estão procurando Jesus apenas, procura quando as coisas se apertam, ou procura Jesus para realizar sonho. Ou seja, Jesus não é o fim, Jesus é o meio para realizar o seu sonho. Quem é Jesus para você, irmão? Quem é Jesus para nós hoje? Para nossa igreja? Pedro declarou, Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Cristo não é sobrenome de Jesus, Cristo é o título do Messias. Quando Pedro disse isso para Jesus, Pedro estava dizendo, Jesus, tu és o Messias, tu és a esperança de Israel, tu és aquele que os nossos pais procuraram. Pedro estava afirmando, você, Jesus, é aquele que encontrou-se com Abraão, tu és aquele que se revelou a Moisés, tu és aquele que foi prometido pelos profetas para nascer, redimir, salvar o mundo. Tu és aquele que foi prometido lá no Éden, que ia, o descendente da mulher, que ia esmagar a cabeça da serpente. Quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus, Pedro estava dizendo, tu és o Senhor, aleluia. Jesus é Senhor, meus irmãos. Jesus é o pão da vida, é a luz do mundo, é a fonte da água da vida, é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Jesus é o alfa, o ômega. Jesus é o princípio, é o fim, é o cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Quem é Jesus? Você conhece Jesus? João vai dizer que Jesus é o Logos, e ele existia antes da criação. Ele vai dizer no capítulo 1 que ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Ele vai dizer que ele estava com Deus no princípio, antes dos céus e da terra. Jesus já é. Aleluia. Nós não conhecemos Jesus, porque nós só queremos Jesus para nos abençoar. Nós não entendemos quem é Jesus. Hebreus 1:3 vai dizer que ele é o esplendor da glória de Deus, a representação exata do ser de Deus. Ele é o sustentador de todas as coisas. Ele é o autor e doador da vida. Ele que é o autor e o consumador da nossa fé. Colossenses 1 vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível. Verso 16, o príncipe de toda a criação, dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Esse é Jesus.
As coisas visíveis e as coisas invisíveis foram criadas por Ele. Os cientistas dizem que existe mais estrelas no universo do que grão de areia na praia. Isaías 40, a partir do verso 12, vai dizer que o Senhor conhece cada estrela pelo seu nome. Esse é Jesus. Jesus não é curandeiro. Jesus não é um profeta apenas. Jesus não é poço de gasolina. Jesus não é aquele que eu trato de qualquer jeito e que eu só busco Ele quando é algo conveniente. Não. Jesus é o sustentador, é o Criador, Ele é a expressão exata do ser de Deus. Nele todas as coisas foram criadas, visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. Paulo vai dizer em Atos 17, 28, que nele nós nos movemos, vivemos e existimos. Quando Pedro está dizendo, tu és o Cristo, é isso que Pedro está falando. Tu és o descendente da mulher, tu és aquele que foi prometido pelos profetas, tu és o Senhor, tu és o Alfa, o Ômega, tu és o príncipe da paz, tu és o Cristo. Ele é Senhor de senhores, Ele é Rei dos reis, Criador de todas as coisas. Nós precisamos nos aprofundar e se alimentar de Jesus, se aprofundar em conhecer a Jesus. Aleluia. O Evangelho, irmãos, é suficiente para nos alimentar, para dar sentido à nossa vida, para entendermos que nós nascemos para Ele, para a glória dEle, e precisamos viver para Ele. Lucas 9, 24, Jesus diz: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse se salvará. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder? Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Mesmo texto em Mateus 16, 26 diz: do que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará uma pessoa em troca da sua alma? Você precisa entender nessa noite. E aqui eu encerro esse momento. Você precisa entender que você não pode salvar a sua vida. Você não é o Messias da sua vida. Jesus é o seu Salvador. E se existe algo libertador para declarar nessa noite, é: Jesus é o meu Salvador. Porque aquele que tentar salvar a si mesmo vai perder a sua alma. Aquele que entender que é impossível ser salvo por si mesmo, aquele que não entender que é impossível tentar se salvar, não tente se salvar, você não vai conseguir. Não tente se salvar. É por isso que nessa noite eu estou falando para você, nessa palavra: pare de correr atrás para tentar salvar a sua vida. Você não vai conseguir salvar a sua vida. Você precisa de um Salvador. Você precisa reconhecer que você é pecador. Nós precisamos reconhecer, e que nenhum outro há salvação, nenhum. Você corre tanto, vive tanto pela sua esposa, ela não pode te salvar. Não foi sua esposa que morreu na cruz do Calvário por você. Não foi seu patrão que morreu na cruz do Calvário. Respeite, trabalhe e cumpra o seu papel. Mas se interferir no propósito da sua vida, largue. Quem está ouvindo isso aqui, irmão? As pessoas perguntam para mim: pastor, qual é o trabalho correto para mim? É o trabalho que não atrapalha, não interfere o seu propósito de vida. Porque se atingir diretamente seu propósito de vida, acabou, não importa quanto você está ganhando. Porque quem tentar ganhar a sua vida, perderá. Quem vive dessa forma são os gentios. Não, nós vivemos na dependência do Salvador.
Pastor, esse namoro, se ele está interferindo diretamente no propósito da sua vida, não é de Deus. Você está tentando ganhar a sua vida, e se você tentar ganhar a sua vida, você vai perder sua alma. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Só Jesus, irmão. É Jesus, Ele é o pão da vida. Não faça do seu trabalho o seu Messias. Não faça da sua faculdade, dos seus sonhos, dos seus bens, o seu Messias. Não faça da sua família o seu Messias. Não faça da sua esposa, dos seus filhos, o seu Messias. Por isso Jesus declarou: quem amar pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, do que importa que sejamos salvos. Atos 4:12, 1 Timóteo 2:5, porque só há um mediador entre Deus e a humanidade, Jesus Cristo homem, que deu a sua vida em resgate de todos. Jesus é o pão da vida. E eu termino dizendo para você nessa noite, nós preparamos essa mesa especial hoje aqui, e vamos fazer diferente. Hoje os irmãos não vão servir você. Você vai sair do seu lugar e você vai aqui se servir na mesa, se alimentar do pão vivo. Porque crer não é só acreditar. Crer é acreditar e agir. Você pode chegar na padaria e olhar para o pãozinho e dizer assim para aquele pãozinho: ah, eu acredito que esse pãozinho ele pode alimentar. Eu encontro o pastor Rogério direto em uma padaria ali em São Miguel. Padaria, os pães são top lá, viu? Só pão. O pastor Rogério, ele frequenta lá direto. Pastor, tem um pãozinho lá chamado pãozinho mineiro. Eu comprei esses dias e não é caro não, irmãos. Não é igual a padaria aqui da avenida não, tá? É barato. Você pode chegar na padaria e dizer assim, ó: eu acredito que esse pão aqui vai me alimentar. Só acreditar vai alimentar você? Você precisa o quê? Comprar, passar no caixa, ir para casa, cortar o pão, colocar o requeijão, fazer aquele café melita, aleluia, oh glória, e se saciar, se alimentar. Dizer apenas que acredita não é suficiente. Você precisa agir. Você precisa agir. E nesta noite Jesus está convidando você para se assentar na mesa e se alimentar do pão vivo que desceu dos céus. Fique de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos aí. Aleluia. Vamos cantar mais uma vez aquela canção. Depois a gente vai orar aqui, consagrando a Deus, e vamos estar participando da mesa do Senhor. Vem, ó Cristo, enche meu cálice, saciar a sede do meu coração. Pão da vida, vem alimentar meu ser. Vem meu cálice de gozo transbordar. Vamos juntos, vem ó Cristo. Vem ó Cristo, vem encher, Senhor. Vem encher meu cálice, saciar a sede do meu coração. Pão da vida, pão da vida, vem alimentar
vem meu cálice de gozo transbordar. Queria ouvir só as vozes. Vem, ó Cristo. Cristo é suficiente. Ele é suficiente. Do meu coração, aleluia, pão da vida, vem alimentar meu ser, veja o cálice de gozo transbordar. Essa noite é noite de cura, irmãos. Essa noite é noite de você sair daqui alimentado, saciado. Se você entrou aqui sem propósito de vida, perdido, eu creio em nome de Jesus que essa ceia vai ser tão especial para você, que a sua vida vai passar a ter sentido, porque você vai se alimentar do pão da vida. Do pão da vida. Você pode colocar a mão no seu coração agora, neste momento, e pedir para que Deus possa alimentar você. Espírito Santo de Deus, Senhor, nesses dias nós temos acrescentado tantas coisas, temos nos alimentado de tantas coisas, mas nessa noite nós reconhecemos que Tu és o pão vivo que desceu dos céus, e só o Senhor, só a Sua presença é quem dá sentido às nossas vidas. Só a Sua presença que preenche o anseio do nosso coração. Só Tu és o nosso Salvador. E nós confessamos nessa noite, Pai. Muitos de nós estávamos tentando salvar nossas vidas. Construímos vários Messias. E nessa noite nós rejeitamos todos eles. Rejeitamos, Senhor. Os bens materiais, por mais necessários que sejam, eles não são o nosso Messias. Nosso trabalho não é o nosso Messias. Nossa vida não vive em torno do nosso trabalho. Nossos sonhos, Senhor, não é o nosso Messias. Nós não vivemos baseado em nossos sonhos. Tu és o pão vivo. Tu és o nosso Salvador. E reconhecemos nessa noite, Pai, em nome de Jesus, alimenta a nossa alma. Alimenta a nossa alma nessa noite. Sacia a sede do nosso coração. Tu és suficiente, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Reconhecemos nesta noite que estamos, ó Deus, doentes porque não estamos nos alimentando de Ti, Senhor. A amargura, a dor, a angústia, a inveja tem dominado as nossas vidas porque falta o pão da vida em nós. Nós estamos ansiosos, deprimidos, tristes, Senhor, porque nós não temos nos alimentado do pão da vida. Senhor, ao participar dessa ceia, faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Nenhuma música, nenhuma palavra, nenhum bom sermão pode fazer isso. Só a Tua presença. Só a Tua presença. Tu és o pão vivo que desceu dos céus. Aleluia. Você pode glorificar Jesus nessa hora. Enche os seus lábios de louvor neste momento. Exalte a Jesus. Aleluia. Se alimente de Jesus nessa hora. Declare quem Ele é. Declare a sua grandeza, os seus atributos. Aleluia. Santo, santo é o Senhor Jesus. Pode acender as luzes da igreja para mim. Quero convidar os obreiros da casa, os pastores, em nome de Jesus. Enquanto nós estivermos
cantando aqui, para pegar o cálice e subir aqui no altar em nome de Jesus. Os obreiros, os pastores, em nome de Jesus, pode se alimentar aqui, vamos participar juntos. Ele tomou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si, Jair, as nossas transgressões. Se tiver líderes aqui, em nome de Jesus, faça isso. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas chagas fomos sarados. A igreja pode vir em nome de Jesus. Pegue aqui o seu cálice. Vamos esperar uns pelos outros, amém? As nossas maldições, aleluia. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou, seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lava de toda iniquidade. Jesus, pão da vida, Jesus, pão da vida, se alimente da vida. Jesus, luz do mundo, luz do mundo. Ele é príncipe da paz, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emmanuel, aleluia. Jesus, Santo dos Santos, Santo, árvore da vida, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Ele levou sobre si as nossas maldições, aleluia. Que Deus é esse? Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou, seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lava de toda iniquidade. Jesus, Ele é o quê? Pão da vida. Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emmanuel, Jesus, Deus Emmanuel, Jesus, Santo dos Santos, Santo dos Santos, árvore da vida, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe adoração. Vamos orar juntos? Amém? Pai, estamos diante da mesa, Senhor.
Estamos diante da mesa da comunhão. Estamos diante da mesa da reconciliação. Estamos aqui para nos alimentar, Senhor. Não se alimentar de coisas terrenas, mas se alimentar do pão da vida. Se alimentar daquele que pode saciar nossa alma, saciar nosso ser. Tu és a árvore da vida, Senhor. Lá no início o homem perdeu, Senhor, a comunhão e foi imediatamente arrancado do jardim, porque ali no jardim havia a árvore da vida, e ele foi expulso. Mas o Senhor, na eternidade, já providenciou para nós o Cordeiro, o caminho de volta para a árvore da vida. Tu és a porta e Tu és o caminho. E hoje podemos acessar, entrar diante do Santo dos Santos, com ousadia e intrepidez. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Senhor, o Senhor morreu na cruz, nu, para cobrir a nossa vergonha. O Senhor, sendo o mais belo entre os milhares, olhávamos para o Senhor e não via parecendo em formosura. O Senhor levou sobre os seus ombros toda a nossa feiura. O Senhor, sendo santo, carregou a nossa maldição. O Senhor se tornou pobre para nos dar a riqueza mais preciosa. O Senhor recebeu uma coroa de espinhos para nos dar a coroa da vida. O Senhor assumiu a nossa morte para nos dar vida. O Senhor, por alguns momentos ali na cruz, se tornou órfão para nos adotar como filhos de Deus. E aqui estamos nessa noite, Pai, simplesmente para se alimentar e se satisfazer da Tua presença, Pai. Hoje ainda nós não conseguimos enxergar o Senhor da forma que o Senhor é. Mas essa ceia, Senhor, nos dá esperança de que um dia estaremos face a face contigo, Senhor. E assim eu creio, pela minha fé, oh aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção. Não tem como não chorar no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar em seus olhos, olhar em seus olhos, serenos e meigos, ó como seria. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança,
e dava a todos. Aleluia. E os quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor. Meu ser não aceita, meu ser não aceita. O que está na tela é falsa inspiração do pintor. Aleluia! Não creio, não creio de um Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Eu creio no Cristo que é vencedor. Ó, nossa esperança. E um dia também, aleluia, o verei face a face. Essa é a nossa esperança. E assim eu creio. Pela minha, você pode levantar a sua mão nessa hora e declarar: oh aleluia, oh aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus, tal como Ele é. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo enfim. E ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita, meu ser não aceita. O que está na tela é falsa inspiração do pintor. Eu queria que você aumentasse o volume da sua voz e declarasse: não creio, não creio de um Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre. Eu creio no Cristo que é vencedor. E um dia também, oh, aleluia, o verei face a face. E assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus, como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto santo, como Ele é. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo, santo. Para você chegar até esse momento, você precisa se alimentar todo dia do pão vivo que desceu dos céus. É por isso que Ele nos ensinou a oração dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu
reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É cada dia. Pão diário. O pão nosso de cada dia. Se alimente de Jesus todos os dias. Coma da palavra. Se alimente de esperança. Se alimente de coisas eternas. Tire os seus olhos da tristeza. Tire os seus olhos do problema. Tire os seus olhos do fracasso. Tire os seus olhos das opiniões das pessoas. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Olharam para Ele e os seus rostos ficaram radiantes. Quem olha para Ele não fica confundido. Em dias de sonolência, fraqueza, em dias de perturbação, olhe para Jesus. Sabe por quê? Um dia o verei face a face. É por isso. E assim pela minha fé. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Verei o seu rosto. Nós vamos ver o que os anjos estão vendo. Verei a Jesus tal como Ele é. Aleluia. Pai, obrigado por essa noite, Senhor. Consagramos o cálice, consagramos o pão ao Senhor, e nós nos alimentamos da Tua presença, Senhor. Ó Pai, não, Senhor, de forma literal, mas espiritualmente, Senhor. Aqui estamos diante da mesa e agradecemos ao Senhor por esse alimento que vai saciar nossa alma, Senhor, que nos dá esperança, bendita esperança, para permanecermos firmes, confiantes no Senhor, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso serviço não é vão diante do Senhor. Amém. Você tem que abrir com muito cuidado agora, tá bom? Como é que é mesmo? Vira assim, ó. Isso, assim, ó. Isso, faz isso. Aê. Cuidado para não desperdiçar pão. Lucas 22, verso 14. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa com os apóstolos e lhes disse: tenho desejado muito comer essa Páscoa convosco, antes do meu sofrimento, pois vos digo que não a comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tendo recebido um cálice dado, deu graça e disse: tomai e reparti entre vós. Amém. A esperança que nós temos hoje, nós fazemos isso de forma espiritual. Amém, pastor? E um dia, no glorioso dia do Senhor, nós estaremos no reino de Deus e nós vamos sentar na mesa com Ele, literalmente, meus irmãos. E por que literalmente? Porque nós receberemos um corpo glorificado, e não será só nossa alma. Todos os que têm essa esperança no dia do Senhor, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, receberemos o mesmo corpo que Jesus recebeu, e sentaremos à mesa com Ele, não somente com Ele, mas com Abraão, com Isaac, com Jacó, com os apóstolos, com os profetas, com os nossos antes queridos, os nossos irmãos,
todos aqueles que se entregaram, Billy Graham, John Wesley, Madre Teresa de Calcutá, e tantas pessoas que deram a sua vida por amor do Evangelho. Estaremos à mesa com eles. Quantos anseiam por esse dia? Aleluia. Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graça e disse: esse é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes em memória de mim. Porque todas as vezes que fizerdes isso, vocês estarão anunciando a minha morte até que eu venha. Vamos participar em nome de Jesus. Coma do pão, beba do cálice, em nome de Jesus. Aleluia. 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 É o Senhor. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Exaltado é o Senhor. O Lucas puxou um louvor que diz assim, ó: eu verei o pai Abraão e também os meus irmãos, que um dia por amor a Cristo morrerão. Passarei por milhares de anjos, adorando diante do trono, cantando um só hino em adoração ao meu Senhor. Vamos declarar só mais uma vez para encerrar. Eu verei o pai Abraão, eu verei o pai Abraão e também os meus irmãos, que um dia por amor a Cristo morreram. Passarei por milhares de anjos, adorando diante do trono, cantando um só hino em adoração ao Rei Jesus. É o mesmo hino, aleluia. Eu não sabia. Pode aplaudi-lo bem forte, aleluia. Obrigado, Senhor, nós te louvamos, aleluia. Exaltado é o Senhor, Senhor. Levante suas mãos aos céus. Pai, muito obrigado por essa noite tão especial. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra simples, porém tão profunda, Senhor. Obrigado, Senhor. Nos despede debaixo da sua graça, debaixo do seu amor. Que sejamos, ó Deus, alimentados pela sua presença diariamente.
porque é ela que satisfaz as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você hoje e para sempre. Aquele que crê, diga: Deus te abençoe em nome de Jesus.